Pessoal, como treinar até a falha? Ah, Leandrão, é só você treinar até não subir mais nenhuma. Mais ou menos. Temos alguns tipos de falha, perfeito? Eu vou citar aqui os 4 tipos de falha e aí você vai descobrir se você está treinando certo ou errado. Treinar até a falha é muito bom, mas se você treinar até a falha da maneira que eu vou explicar aqui, você pode sobrecarregar o seu sistema nervoso central e isso pode limitar os seus resultados, por exemplo, por liberar muito cortisol, por abaixar a testosterona, entre outros fatores que para um natural é muito importante. Então começa esse vídeo clicando no gostei e nos deixa muito feliz que você se inscreva aqui no canal. Isso é muito legal para quem gera um conteúdo, vocês não fazem ideia. E vamos aqui discutir um pouquinho sobre treinar até a falha. O que a gente observa dos fisiculturistas é que cada um deles tem algumas especificidades. Então você pega Ronnie Coleman, ele gostava de trabalhar no estilo de power builder. Repetições mais baixas, peso mais alto, treinava para força e para hipertrofia. Você pega outros caras, como por exemplo o Tom Platz, o senhor daqueles quadríceps gigantes, ele treinava com pirâmides crescentes. Então ele começava com repetições super altas, carga mais baixa e vinha diminuindo as repetições. Por isso que a pirâmide é crescente, porque justamente ela cresce de intensidade, então o volume diminui. Enfim, nós temos diversas modalidades de treino. Dora Yates gostava de treinar o mesmo músculo a cada 10 dias. Outros, como Arnold Schwarzenegger, estimulava cada músculo 2 vezes por semana. Agora, o que escuta o que eu estou te falando, nenhum fisiculturista deixa de lado é treinar até a falha. Charles Glass, que é um treinador de fisiculturista de ponta, tá? Se você não conhece Charles Glass, procure sobre ele. É um treinador de fisiculturista de ponta, já foi fisiculturista. E ele, numa entrevista, muito clássica essa entrevista, ele foi perguntado: Charles, por que os fisiculturistas treinam com movimentos errados? Outros treinam assim? E ele simplesmente respondeu o seguinte: eles treinam pesado, e é isso que importa. Eles treinam pesado, então eles vão crescer, cada um do seu jeito, uns com mais risco, outros com menos risco, mas eles vão responder. E isso é bem legal. Então se você entende esses princípios, é muito importante. Uma coisa que eu friso para os meus alunos: treinar até a falha. Não para antes de você atingir a falha. Agora, nós vamos discutir aqui sobre isso, os 4 tipos de falha. Os meus alunos vão se encaixar em um desses tipos. Então vamos aqui para a parte mais prática, perfeito? Vamos assumir aqui uma rosca direta, beleza? Um exercício de bíceps fantástico. Então, eu me apoderei da barra, eu coloquei uma carga que eu julgo boa, eu entrei numa posição totalmente adequada e comecei a executar o meu exercício. Muito bem, então fiz 1, 2, continua tranquilo, 3, etc. E aí vai chegar um momento que quando eu trazer a barra para cima, eu vou fazer força, 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 e eu não consigo mais subir. Aí eu vou tentar mais uma porque eu vou conseguir. E vem e não consegue. Neste momento, eu atingi a falha, você atingiu uma das falhas, a falha concêntrica. Então, a fase concêntrica do movimento e a fase excêntrica do movimento, que é a volta. Só que, quando a gente fala de falha, se a gente for buscar a falha total, nós podemos ir mais longe. Então, veja só. Vamos assumir que eu fui fazer a minha rosca direta, então, e eu fui e não sobe mais nenhuma e acabou. Eu atingi a falha concêntrica, perfeito? Mas vamos assumir que esse rapaz que está segurando a câmera, que nesse momento está rindo e é lindo, maravilhoso, um like para ele, ele largasse essa câmera e viesse a pegar aqui a barra e jogar para cima para mim. Olha que fantástico, que menino bom. Jogou para cima para mim, porque eu não tinha força para subir. Agora com a barra aqui em cima eu consigo só segurar a fase excêntrica. Então eu vou segurando. Eu vou fazendo um freio excêntrico. Segurei, 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 segurei e veio lá para baixo. Aí ele vai me ajudar de novo. Ele jogou a barra para cima. Muito bom. Eu vou segurar. Segurar, segurar. Freio excêntrico. Freio excêntrico. Até um momento que ele vai jogar a barra para cima para mim e quando eu tentar fazer o freio excêntrico, acabou o freio. Então, olha só, ele jogou a barra para cima para mim. Segura, Leandrão. Não, vou jogar para cima de novo. Ele jogou para cima, caiu. Eu atingi agora a nossa segunda falha do exercício, que é a falha excêntrica. Perceba de que quase ninguém usa a falha excêntrica
E está correto, porque o excesso de uso da falha excêntrica gera um desgaste do sistema nervoso absurdo. Vamos adiante para a nossa terceira camada de falha. Então, eu fiz a minha falha concêntrica, ali me ajudou e eu fiz a falha excêntrica. A falha excêntrica, eu sempre preciso de ajuda? Não necessariamente uma ajuda externa. Eu mesmo posso me ajudar. Vou fazer aqui, uma rosquinha concentrada. Muito bom. Não sobe mais nenhuma. Eu posso ajudar com o meu braço e fazer só o excêntrico. Ajudei com o meu outro braço e faço a falha excêntrica. Quando eu estou fazendo uma barra fixa, eu posso colocar um banco embaixo, subo no banco, pulo para cima e seguro só a descida da barra fixa. Então eu consigo fazer sozinho, mas alguns exercícios eu vou precisar de ajuda, como por exemplo um supino reto. Muito bem, atingi a minha falha concêntrica e a minha falha excêntrica. Qual que é a terceira camada de falha, portanto? A terceira camada de falha vai ser a falha isométrica. Então veja só, quando eu estava aqui fazendo a minha falha excêntrica, eu não estava mais conseguindo segurar a descida. Mas se eu segurasse aqui, só aqui embaixo, não aqui no meio, não aqui em cima, só aqui no comecinho, essa isometriazinha, eu não estou relaxado, porque relaxado é aqui, estou descansando. Não, está contraído os meus bíceps, estão fazendo força, mas está aqui embaixo. Eu posso conseguir a falha concêntrica, ele me ajudou a fazer a falha excêntrica, que agora está caindo, aí eu vou e travo a barra aqui embaixo. E vou segurar, e vou segurar. Eu vou começar a tremer, e vai voltando, até que acaba. Essa é a falha isométrica. Então eu posso fazer um exercício onde vai acontecer a falha concêntrica, seguida da excêntrica e depois a falha isométrica. Essa é a falha completa. Pouquíssimos fisiculturistas treinam dessa maneira. Nenhum fisiculturista treina dessa maneira em todos os exercícios o ano inteiro. Não é viável, não é saudável, mas pode ser utilizado em alguns casos, alguns treinos específicos para extrair tudo o que der. E nós temos a última falha, que é a quarta falha, que é a falha que muitos cometem e é uma falha a não se cometer. É uma falha que não é legal, que é a falha técnica. Então, veja só que coisa. Eu vou fazer aqui um exercício novamente de rosca direta, perfeito. E aí eu vou colocar bastante carga, porque eu tenho pretensões de ficar muito gigante. E quanto mais peso, melhor. Pessoal, já falei sobre isso, tá? Sempre que tiver uma dúvida, procura. Leandro Twin, treinar pesado. Você vai entender o que é treinar pesado, que não necessariamente é treinar com muito peso, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou aqui pegar, entrei na posição, me preparei, me alonguei, tudo certo. Vamos lá, primeira repetição. Bom, estou fazendo com 40 de cada lado. Já vou jogar aqui, quase cair para trás. O que eu fiz? Eu fiz uma falha técnica. Então, eu não acertei o movimento e com isso eu vou me lesionar. Não vou recrutar os músculos de que eu preciso, porque nessa brincadeira de jogar, olha, analisa comigo, eu vou jogar a barra aqui para cima. Isso aqui é o quê? Flexão de ombro, frontal de ombro. Estou trabalhando frontal de ombro no exercício de bíceps. Péssimo. Fiz aqui, usei do meu tronco para jogar o peso para cima. Não ganhei nada com isso. Perfeito? Tirei o meu calcanhar do chão para ajudar a trazer para cima. Não ganhei nada com isso. Por quê? Bíceps, cotovelo. Isso é bíceps. O resto é palhaçada. Então, quando você vai fazer um exercício, se você faz a falha técnica, se você não tem técnica, se você erra na execução, isso é péssimo. Agora, a falha concêntrica, ela é muito importante. Leandro Twin, nós temos então, num treinamento, intensidade, volume, perfeito, número de séries, frequência, muito bem, certo, e densidade, perfeito? O que é densidade? Pois bem, pessoal, vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que é justamente sobre as 4 variáveis de treino. Então você pode exigir muito do seu músculo com pouca carga, compensando em outras variáveis. Por isso que é muito importante que você conheça as 4 variáveis de treino. Se você conhecer essa parte teórica, a estruturação de um treino, eu garanto para você, vai ser muito mais simplificado. Fica com esse vídeo.